tarde, crianças. Vamos hoje de conteúdinho novo em geografia. Hoje nós vamos falar sobre a região sudeste. Então, temos aqui o mapa do Brasil, como a gente está vendo, né? O Brasil, que ele tem 5 regiões. Já estudamos a região norte, estudamos a região sul, que foi agora, anterior, mês passado. E estudamos a região nordeste, que é a nossa. E agora estamos na região sudeste. Então, a região sudeste você pode estar observando aí, ela é formada por 4 estados, tá bom? Então, gostaria que você frisasse, né, destacasse aí, observe aí no seu livro, né, no mapa do Brasil, onde fica situada a região sudeste, tá bom? E ela é formada por 4 estados. É a região mais populosa do Brasil, que tem maior quantidade de pessoas. Gostaria que você frisasse aí o estado de São Paulo, capital São Paulo, estado do Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, Espírito Santo, capital Vitória, e Minas Gerais, capital Belo Horizonte. Então, confira direitinho aí os 4 estados que formam a região sudeste do nosso Brasil. Então, a região sudeste, como eu acabei de dizer para vocês, é a região mais populosa do Brasil, composta por 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, como eu acabei de mencionar anteriormente. Então, a região de maior densidade demográfica, tá bom? Frisem, destaquem essa parte aí. A população, de acordo com o censo de 2010, os dados que nós temos aqui, né? Porque você sabe que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz essas pesquisas de 10 em 10 anos. Então, foi feita a última pesquisa em 2010. Agora era para ter sido feita, mas com certeza devido à pandemia, né, não foi feita. Mas aí o último dado que nós temos de 2010, né, corresponde a essa população aí, né, de acordo com o censo de 2010. O relevo é caracterizado pela grande quantidade de planaltos, viu? Elevados e regiões serranas, com existência de muitos rios de planaltos lá na região sudeste, contribuindo para a geração de energia elétrica, certo? Então, lá, a região sudeste tem muito a questão, relevo, né, de planaltos, e aí tem muitos rios, né, que tem a questão desses rios que tem, né, essas elevadas cachoeiras, que isso aí vai formar o quê? Vai produzir energia elétrica. Também podemos destacar a Mata Atlântica, que antes da colonização predominava em toda a faixa litorânea, né? Pegava aí esses estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, né? Porém, ao longo dos anos foi quase que totalmente extinta, né? Devido ao cultivo do café e também à urbanização, né? Nessa região que ela é muito forte no nosso país. A urbanização, né, o cultivo do café, porque a região sudeste ela se desenvolveu graças à cultura do café. As primeiras indústrias vieram para aí, certo? Então, aqui nós temos a história da formação da região sudeste, que o povoamento da região sudeste ele deu-se início, gente, com a fundação da vila de São Vicente, lembram? Fundada por Martim Afonso de Souza, isso no século XVII, né, por jesuítas, espanhóis, como indígenas, que também já habitavam a região. Então, nessa época, né? E aí, nessa época já habitavam, né, os indígenas, como nós sabemos, né? Juntou-se, né, outras pessoas, né, padres jesuítas, e isso deu-se uma miscigenação, esse mistura, né, na cultura, né, nas etnias, que aumentou quando a chegada do negro africano, né, no nosso país, claro, para trabalhar nas lavouras, né, nas plantações. Então, no início, né, gente, da plantação de cana-de-açúcar, e mais tarde também, depois da cana-de-açúcar, nós sabemos que veio a lavoura de café, o fenômeno das bandeiras da região de São Paulo, assim como o ciclo do ouro, né, na região de Minas Gerais, aumentou o fluxo de imigrantes para a região sudeste. Então, a região sudeste, em Minas Gerais, foi onde foi descoberto o ouro, primeiro aqui no nosso Brasil, riquezas minerais. Então, muitas pessoas migraram para essa região, justamente à procura do ouro. E depois São Paulo se destacou, né, também na produção de café. E aí, quando em 1580 foi proibido, né, a entrada de escravos no Brasil, 1850, desculpa, quando foi proibido a entrada de escravos no Brasil, houve a necessidade de mão de obra, né, de pessoas para trabalhar aqui na lavoura de café. E aí foi quando houve, né, o governador teve na época que fazer propaganda, chamar as pessoas para virem trabalhar aqui, né, promovendo, dando terras,
promessas de que as pessoas iriam trabalhar, com certeza iam ter dinheiro, iam obter lucro, iam ficar ricas. Então, muitos imigrantes nessa época vieram para trabalhar aqui na lavoura de café, né? E aí depois vieram, né, os imigrantes italianos, espanhóis, alemães, chineses, coreanos, tá bom? Japoneses, certo? Então, com esse fluxo, né, de imigração muito grande de pessoas naquela época, né? Então, fez com que a região sudeste fosse uma região que tivesse uma grande miscigenação, processo de miscigenação se iniciou aí. Século XVII, com essa mistura, né, de etnias dessas pessoas que vieram para trabalhar nas lavouras de café na região sudeste e também para trabalhar, né, na mineração, no ouro, em Minas Gerais. E então a região sudeste ela foi povoada, né, por essas pessoas, né, o negro, o índio, né, que trabalhavam aí, os portugueses e, claro, depois os imigrantes europeus, tá? E nós sabemos que a imigração japonesa, por exemplo, em São Paulo tem um bairro que é o bairro da Liberdade. Esse bairro lá é formado basicamente por japoneses. Então, imigrantes japoneses, muitas pessoas que vieram, né? Isso nessa época, né, de colonização do nosso Brasil. Então, a região sudeste é formada basicamente por isso. Imigrantes europeus, não esquecendo pelos nativos, que são os índios, pelos escravos que vieram trabalhar na lavoura e também pelos portugueses, né, claro. Depois, crianças, aqui nós temos a demografia. A população da região sudeste ela é formada, como eu acabei de falar, por brancos, negros, pardos, amarelos e indígenas, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados mais populosos do Brasil. Quer dizer, são onde tem a maior quantidade de pessoas. Então, desde o nosso período de colonização, século XVII, né? Que até hoje, ainda hoje, as pessoas acreditam que vão migrar para a região sudeste, principalmente para o estado de São Paulo, atrás de emprego, atrás de melhores condições de vida. Só que atualmente São Paulo já está uma região tão grande, né, metrópolis, né, já se desenvolveu tanto em termos de indústria, de tudo, economicamente, politicamente, culturalmente, né, que lá tem a questão da miscigenação, a mistura de várias culturas, de várias etnias, que hoje quase não consegue mais empregar tanta pessoa. Grande maioria das pessoas que se deslocam, principalmente aqui da nossa região nordeste, para São Paulo, atrás de melhores condições de vida, atualmente elas já não conseguem mais como antigamente. Isso devido ao crescimento, gente, populacional daquela região. Principalmente a região sudeste que se desenvolveu, né, devido à cultura da lavoura de café. Né? As primeiras indústrias vieram para lá. Certo? Então, a região é uma área de imigração pelo grande potencial econômico, certo? Então, muitos brasileiros, como eu acabei de falar, migram, principalmente aqui da nossa região nordeste. E é principalmente São Paulo, o estado que mais as pessoas migram. Então, a maior concentração populacional se encontra no eixo Rio-São Paulo, onde estão localizadas as regiões metropolitanas, né? Grande São Paulo, Grande Rio e as regiões do sul fluminense e Vale do Paraíba, que englobam 23% da população brasileira, para vocês terem uma noção. Então, não esqueça, a região sudeste é a região mais populosa do nosso país, do Brasil. É a mais populosa e é formada apenas por 4 estados. Certo? Então, gostaria que vocês destacassem. Depois, nós temos os grupos étnicos, né? A população sudeste ela é formada pela união de 3 grupos étnicos: brancos, negros e indígenas, tá bom? Então, nós sabemos que grande maior parte da população se concentra na região sudeste, se concentra na zona urbana, né, na cidade, tá bom? Concentra-se nas capitais, tá? A maior parte da população. No sudeste também há o êxodo rural, que é isso, ele atrai pessoas pelo sonho das grandes metrópoles, vida melhor e trabalho para todos. Então, essa realidade ela provocou grandes centros do sudeste, né? Um problema social imenso, com excesso de população, o trânsito ficou muito difícil, tá bom? O crescimento de muitas comunidades carentes e dificuldades no transporte. Gostaria que você destacasse. Então, esse aumento populacional, a criação dessas metrópoles, né? De forma exagerada, ocasionou também, veio com isso vários problemas. Dificuldade de locomoção lá é muito grande, tem muito congestionamento, certo? Temos também a questão de muitas famílias, né? Estarem passando necessidade, não conseguirem mais emprego. Então,
tipos, aqui abaixo nós vamos ver agora alguns tipos, né, característicos que contribuíram com o desenvolvimento, né? Nós temos aí o colono, que dedica-se à agricultura em geral, né? É o caipira ou caboclo. Temos o boia-fria, que é também conhecido como Zé Marmita, trabalha no campo, geralmente em plantações. Ele é chamado de boia-fria, de Zé Marmita, porque é a pessoa que sai cedo de casa, vai ao trabalho já levando sua comida de meio-dia. Depois nós temos o sambista, que é típico do Rio de Janeiro, nós sabemos. É compositor e trabalhador da indústria do carnaval, como a gente está vendo aí também a imagem. Então, continuamos aqui ainda com o garimpeiro, que faz a extração em Minas Gerais, né, das pedras preciosas no leito dos rios. Operário, que trabalha nas indústrias que se desenvolveram pela lavoura de café, tá bom? Na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. O boiadeiro ou peão, né, que cuida do gado, Minas Gerais. Barqueiro, habitante das margens dos rios, transporta as mercadorias e pessoas, barqueiro. Temos também a caiçara, que é caipira praiano, tecedor de gaiolas para pesca de lagosta, com ramos e de redes para pesca. Temos também o minerador, que é típico das grandes minas, né? Explora as minas, explora as riquezas, né? No subsolo. Então, gente, esse conteúdinho sobre a região sudeste, gostaria que vocês dessem uma lida nele no nosso livro de geografia, tá bom? Ele tá lá no nosso livro de geografia, na página 140 a 144. E em seguida você faça atividades 145 e 146. Releia o conteúdo, que é um conteúdo bem simples, sobre a região sudeste.